Tá bom? Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim, vamos lá. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, olha para cá com atenção. Gente, muitos escritos de Paulo, eles são de difícil compreensão. Mas eu digo para você que esse aqui não. Esse aqui não está de difícil compreensão de jeito nenhum. Pode ter certeza disso. Isso aqui que Paulo fala, eu vejo como um desejo de Deus para as nações. Aqui Paulo fala de um desejo dele para Israel, mas eu vejo aqui um desejo de Deus, uma expressão de Deus, do coração de Deus, para as nações. Volte ao versículo 1 novamente, para a gente ler isso. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ou seja, qual é o desejo de Deus para com as nações? Para que eles sejam salvos. Paulo está escrevendo aos Romanos e ele diz assim: o desejo do meu coração e a minha oração para Israel é para que eles sejam salvos. Então, o que é que nós, como cristãos, precisamos entender? Que essa expressão de Paulo aqui, para com Israel, na verdade, é a expressão do coração de Deus para as nações. Deus olha para o mundo, Deus olha para as nações, Deus olha para o Brasil, Deus olha para a nossa cidade, e Deus vê tantas pessoas perdidas, tantas pessoas num mundo de horror. Deus vê tantas pessoas em trevas. E aí eu me lembro de Isaías 60 que diz: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Então essa é a realidade espiritual que nós vivemos. Então esse mesmo desejo que Paulo tinha para a sua nação, para o seu povo, que era a salvação, é o mesmo desejo que Deus tem para com o mundo. Deus deseja que o mundo seja salvo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, o mínimo de cristianismo que nós tivermos no nosso coração, nós tínhamos que ter esse mesmo desejo. O cristão que verdadeiramente tem o Espírito Santo, ele jamais ficaria satisfeito em ter somente ele salvo e ter a certeza de que ele vai para o céu, mas muitos vão caminhar, estão caminhando para o inferno, para uma eternidade sem Deus. Então, se você tem Cristo no seu coração, a expressão do teu coração em relação ao mundo é essa aqui de Paulo: o meu desejo para com Israel e a minha oração, o meu desejo para com o Brasil e a minha oração, o meu desejo para com Sobral e a minha oração é que eles sejam salvos. Vamos repetir isso aqui, mas só que relacionado à nossa cidade, amém? Vamos fazer isso? Diga assim: o meu desejo e a minha oração para com Sobral é que eles sejam salvos, amém? Todos que estão aqui moram aqui em Sobral, moram em outra cidade. Alguém aqui mora em outra cidade aqui próximo? Aqui, os irmãos, alguém mais mora? Não, né? Então é a tua cidade. O meu desejo, a minha oração para Sobral, para Massapê, para Forquilha e outros lugares
é que eles sejam salvos. Só que Paulo relata uma coisa que estava acontecendo com eles, com os israelitas, os judeus, e que acontece com muitos que ainda não estão em Cristo. E a gente precisa compreender isso. Olha o que diz o versículo 2, Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha o que Paulo está dizendo, eu vou clarear aqui na sua mente. Paulo está dizendo assim, eu mostro para eles, eu apresento isso para eles, que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Irmãos, nós conhecemos, eu acredito que você deva conhecer, eu conheço, muitas pessoas religiosas, que não entenderam o plano de Cristo ainda, por que ele morreu na cruz, o plano de salvação que ele veio apresentar para a humanidade, que não receberam a Cristo como nós recebemos, que não desceram as águas do batismo como nós descemos, mas que têm zelo de Deus. Sabe, são pessoas que têm aquele temor pelas coisas de Deus, tem aquele receio de errar para não desagradar o Senhor. Eles têm zelo. Você deve conhecer, e eu conheço, pessoas religiosas, que não são evangélicas, não são cristãs, mas que têm zelo pelas coisas de Deus. Só que tem um detalhe, assim como acontecia com os judeus, acontece com essas pessoas, tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Eu me lembro que quando eu comecei a despertar pela leitura da Bíblia, eu tinha lá os meus 12, 13 anos de idade, e nesse período de tempo, entre 12 e 15, eu li a Bíblia quase toda, nunca congreguei numa igreja evangélica, nunca havia congregado numa igreja católica, nunca tinha recebido instrução de ninguém, mas o Espírito Santo despertou em mim, ainda naquela idade, um desejo de ler a Bíblia. Eu li quase toda. E eu lembro que eu tinha um zelo de Deus. Eu li ali os livros da lei, né? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e ali fala sobre não comer carne. Eu não sabia muito diferenciar as coisas. Então eu definitivamente decidi, eu não vou mais comer carne. E eu me lembro a minha mãe assando ali um frango gostoso, aquele frango que fica bem douradinho, bem temperado no forno, no fogão. E eu dizia, não vou comer carne, eu não comia. E ela fazia uma macarronada com aqueles pedaços de carne bem gostosos, sabe, aquele macarrão soltinho, temperado. Eu me lembro como hoje, eu pegava um macarrão e saía catando os pedaços de carne e separando assim, Eu disse, não vou comer carne, porque na lei diz que era para comer, não tinha nada a ver. Eu estava entendendo errado, completamente. Eu tinha zelo, mas sem entendimento. Então há muitas pessoas que hoje em dia têm zelo, até acreditam em Deus, até acreditam em Jesus, até sabem fazer uma certa distinção entre céu e inferno, mas tem zelo sem entendimento. Então Paulo diz, eu desejo que eles sejam salvos. Eles até têm zelo de Deus, mas sem entendimento, sem ser da maneira correta. Ele está dizendo assim, eles têm zelo de Deus, mas sem ser da maneira ensinada pelo Senhor Jesus. E como que era isso? Agora vamos lá aprofundar, versículo 3. Olha aí, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha lá para cima, para o versículo, para a gente poder ler devagarzinho lá e ir entendendo. Olha lá, vamos lá. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus. Pausa. Qual é a justiça de Deus? Cristo. Cristo é o cumprimento da justiça de Deus para a humanidade. Não conhecendo a justiça de Deus, aí esse é o problema deles. Olha o problema dos judeus e de muitas pessoas hoje. E procurando estabelecer a sua própria justiça. Esse é o problema da humanidade hoje. Eles querem estabelecer a sua própria justiça. Como assim, pastor? Gente, eu não mato.
eu não roubo ninguém, eu não estupro ninguém, eu não faço mal a ninguém, por que eu não vou para o céu? Ou seja, essa é a justiça da humanidade. Você entende isso? Eles imaginam que porque eles não fazem coisas extravagantes, cometem crimes hediondos ou coisas do tipo, então eles acreditam o seguinte: eu vou para o céu. Então eu não preciso de estar dentro de uma igreja, eu não preciso de descer as águas do batismo e receber Jesus. Aceito Jesus todos os dias. Já ouviu essa expressão alguma vez? Eu recebo Jesus todos os dias. Eles estão estabelecendo a sua própria justiça, ou seja, eles estão colocando as regras de como se deve chegar no céu, na eternidade. É a própria justiça deles. Quando existe a justiça de Deus, e qual é a justiça de Deus? Cristo. Deus profetizou o Messias, o Salvador, elaborou um plano de salvação para a humanidade. E como que esse plano aconteceria? Aconteceu exatamente como foi profetizado, como Deus disse, ok, Cristo veio, ressuscitou, e João disse no capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando é que eu me torno um filho de Deus? Quando é que eu sou inserido na família real, a família de Deus, a família celestial? Quando eu recebo Jesus e o seu plano como meu Salvador, e a partir dali eu renuncio a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu começo a segui-lo. Essa é a justiça de Deus. Mas Paulo diz, na realidade dos judeus, eles querem estabelecer a sua própria justiça. E qual é a própria justiça deles? Nós seguimos as leis de Moisés. Nós somos fiéis às leis de Moisés. Nós somos fiéis a tudo aquilo que Deus entregou para Moisés. Então, dentro da realidade deles, essa era a justiça deles. Isso que é suficiente para a gente ir para o céu. E hoje a humanidade estabelece a sua própria justiça, dentro da sua própria realidade. Há aqueles que acreditam que eu faço muitas caridades, então isso me conecta com Deus, e isso me credencia para ir para o céu, porque eu faço caridades, eu faço boas obras, eu faço doações, eu ajudo o próximo, eu dou cestas básicas. Pronto. Por que Deus ficaria contra mim? Por que Deus não me permitiria entrar na eternidade? As pessoas estão estabelecendo a sua própria justiça. Aí Paulo diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, as pessoas não conhecem a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Como elas não conhecem a justiça de Deus, elas estabelecem as suas próprias, o que é que elas fazem? Elas não se sujeitam à justiça de Deus. Eis o grande problema da humanidade. Eis o grande problema, eu não faço mal a ninguém. Minha vida do trabalho para casa, escola, não faço mal a ninguém, eu até faço caridades, eu dou esmola no sinal, eu faço... Aí não se sujeitam àquilo que nós um dia conhecemos e nos sujeitamos. Um dia muitos de vocês aqui, muitos de nós, tinham esse mesmo pensamento, irmãos. Porque não conhecíamos a justiça de Deus. Aí Paulo conclui essa parte dizendo assim no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo? Então Paulo está explicando para os romanos, isso aqui chegou até a gente. Ele está dizendo assim, judeus, o fim da lei é Cristo. Cristo inaugurou a nova aliança, a lei se cumpriu, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, ele é o cumprimento, acabou, agora é a nova aliança. Só que os judeus não entendiam isso. A gente tem que circuncidar um menino nascido ao 8º dia, tem que circuncidar. Na nossa linguagem hoje é a fimose, naquela época era a circuncisão, mas a cirurgia é a mesma, é tirar a pele da glande, da genitália masculina. A fimose conhecida hoje é a circuncisão, sinal de aliança. Não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer o sacrifício demais pelos pecados, a gente tem que isso e aquilo mais. E Paulo está dizendo, acabou, Jesus cumpriu o fim da lei, se cumpriu em Cristo. Agora ele inaugurou uma nova aliança. Ele é o cumprimento da justiça de Deus. Mas eles não entendiam isso. E por não entenderem, não se sujeitavam. Agora dá um salto para o versículo 10 agora.
Vai lá no versículo 10, agora. Aí Paulo diz assim, ó, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Um dia aconteceu isso com a gente, glória a Deus por isso. Paulo disse, visto que com o coração se crê para a justiça. Você quer se encaixar na justiça de Deus? Você se encaixou. Você creu com o coração. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Quem acredita dá um sinal. Você acredita que Jesus ressuscitou? Você acredita que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida e a única maneira de nos achegarmos a Deus? Você desceu as águas do batismo, então você se encaixou na justiça de Deus. Visto que com o coração se crê, então você crê em Jesus, você crê no plano que Ele elaborou, você entrou dentro desse plano, então você crê com o seu coração, e com a boca você fez confissão para a sua salvação. Levanta a mão direita, vamos lá e vamos declarar: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nem eu e nem ninguém chegamos a Deus. Aplauda o Senhor. Você fez a sua confissão para a salvação. Mas irmãos, olhe para cá. Irmãos, quantos ainda não fizeram essa confissão? Ei, quantas pessoas estão aqui na cidade de Sobral, mais de 210 mil habitantes, ainda não fizeram essa confissão? Quantos estão lá na Praça do Ar? Pegou a senha? Pegou não ainda? Fala, meu Deus! Quantos ainda estão lá na Praça do Arco, dia 18, e ainda não fizeram essa confissão? Ainda não entenderam qual é a justiça de Deus? A linguagem deles é assim, ó: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Francamente, algum de vocês, em alguma época da vida, pensou assim? Alguém aqui já pensou assim? Quem mais? Várias pessoas. Todos os caminhos levam a Deus. Até que um dia, alguém apresentou Jesus para você. O Natanael, escute, o Natanael, ele fazia isso que a gente leu aqui. Ele estabelecia a sua própria justiça. Aí veio Filipe, amigo de Natanael, conheceu Jesus, rapidamente quis apresentar Jesus para o amigo dele. Aí leva Jesus até a casa de Natanael. Jesus educadamente aguarda ali fora. Aí Filipe, íntimo, vai lá dentro, aí chama Natanael, aí diz: Natanael, eu encontrei o Messias, o prometido, a justiça de Deus. O nome dele é Jesus, ele é de Nazaré. Na Nazaré porque foi criado em Nazaré, nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré porque fala Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala assim, de forma preconceituosa: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: vem ver, vem ver. Aí Natanael: tá bom, vou, não tem nada a perder. Aí vai lá, quando ele chega, vai chegando, antes de falar qualquer coisa, Jesus olha para ele com aquele olhar, um cara com aquele olhar poderoso que ele tinha, e diz assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há nada falso. Aí Natanael olha para ele, nem tinha cumprimentado ainda: de onde tu me conheces? Aí Jesus revela: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Eu te vi lá. Você não estava lá lendo a Torá, estudando a palavra de Deus, fazendo suas orações? Sim, Senhor. Como é que o senhor sabe disso? Ninguém viu. Vejo que és profeta. Tu ficou impressionado com isso? Pois maiores coisas verás, Natanael. Maiores coisas. Tu verás o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo em direção aos céus e a Ele. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Filipe apresentou para Natanael a justiça de Deus. É isso, gente. É isso aqui que a gente leu. Com o coração se crê, com a boca se confessa, versículo 11. Porque a Escritura diz, olha aí, ó: todo aquele que nele crer não será confundido. Você tem dúvida de alguma coisa a respeito de Jesus?
Você tem dúvida que Ele é o teu Salvador? Você tem dúvida que Ele é o Filho de Deus? Você tem dúvida que Ele é o caminho que te leva para o céu? Você está pensando em seguir alguma outra coisa aí? Eu não estou convicto de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o meu irmão mais velho e que Ele é a única maneira de eu chegar lá no céu. Eu estou convicto disso. Aquele que nele crê não será confundido. 12. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus não faz acepção de pessoas. Aquela pior criatura, aquela criatura ruim, aquela criatura má, que pratica as piores injustiças, aquela criatura ruim que quer virar o Brasil às avessas, aquela criatura odiosa, infame. Pastor, quem é? Vamos falar. Deus ama aquela criatura, irmão. Deus é rico para com todos aqueles que o invocam. Deus ama todos, tá? Você está aqui, e a única explicação de você estar aqui é o amor de Deus por ti. Porque não todos, não se encaixam em todos aqui. Mas tem gente que, quando era do mundo, não era flor que se cheirasse. Você entende a expressão, né? Alguém aqui não era flor que se cheirasse? A irmã, só a irmã lá, irmã. Todo mundo aqui era anjinho. Quem aqui não era flor que se cheirasse? Agora melhorou aí. Pastor, se me cheirasse, se tivesse amizade comigo, eu desencaminhava. Mas Deus foi tão rico para você, Ele é tão rico para com todos aqueles que o invocam, que olha quem você é hoje. Antes você era uma flor para não se cheirar, mas hoje você é uma flor que enfeita o jardim do Senhor. Você é plantação de Deus, diz a palavra. Aplauda Ele por isso, irmão. Se expressa! Eita glória! Se essas palmas for para Deus, tem que ser umas palmas de vergonha. Desse jeito, irmão. Você é plantação do Senhor. Com todos os defeitos que você tem, mas Jesus Cristo te transformou, te libertou, te restaurou, te plantou no jardim dele, e ainda disse assim: não mexe não, Satanás, que isso aí é propriedade minha. Onde está isso, pastor? Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não pode. Rico para com todos aqueles que o invocam. Oh, meu Deus do céu. Brasil, invoca o Senhor. Ele é rico. Sobral, invoca o Senhor. Praça do Arco, dia 18, 7h30 da noite, invoca o Senhor. Pegou a senha, irmão? Rico para com todos aqueles que o invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler juntos aqui em cima? Vai lá. Quando você, deixa eu te falar, tem desculpa não. Quando você está assim, a voz fica mais presa. Quando você levanta, solta as cordas vocais. Então você está levantando, né? Então vai lá. No 3, com aquela voz pentecostal, amém? 1, 2, 3, vai lá. Viu aí? E o que é se invocar? Tem muita coisa embutida, porque é só eu falar Jesus me salve e acabou, não. Todo aquele que invocar dentro da justiça de Deus, todo aquele que entendeu o plano de salvação, entendeu o que Jesus veio elaborar, o que Ele entregou, o motivo do sacrifício, todo aquele que renunciar à sua própria vida, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas veja o problema. 14. Veja o problema. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Vamos devagarzinho. Olhe para cá. Como é que vou invocar em quem não creram? Irmãos, nós fazemos parte de uma nação muito religiosa.
muito, para não especificar a palavra aqui. Muito religiosa. E o que nos é apresentado desde a nossa infância? Você sabe, não sabe o que é apresentado para a gente, né? Quem são os deuses que são apresentados para a gente desde a nossa infância? Não é culpa dos nossos pais, porque foi passado para eles. Não é culpa dos nossos avós, é porque foi passado para eles também. Fomos ensinados errado. Como invocarão aquele em que não creram? Jesus não é apresentado para o Brasil desde a infância, da nossa infância, não é. Então como é que vão invocar em quem não creram? Mas um dia ele foi nos apresentado. Nós cremos. Mas em relação ao mundo, como é que vão invocar? Se o que é apresentado para eles são outros ou outras. Continua, versículo 14. E como crerão naquele de quem não ouviram? Primeiro, como é que vai invocar Jesus se não crê nele? E outro, como é que vão crer se não ouviram falar sobre ele? A humanidade ouve falar sobre outros. Mas cadê aqueles que vão às ruas, às praças? Aqueles que usam as redes sociais? Cadê aqueles que vão falar de Jesus? Mesmo correndo riscos de sofrer preconceitos? Cadê aqueles que vão nas faculdades, nas escolas? Na oportunidade que lhes é dada? Cadê aqueles que vão falar de Jesus? Cadê aqueles que vão abrir as portas das suas casas para uma vez por mês a sua igreja local, fazer culto lá e evangelizar a rua, evangelizar o bairro? Cadê aqueles? Como crerão se não ouviram falar sobre ele? Olha aí, continuando 14. E como ouvirão se não há quem pregue? Pergunta franca para você. Pergunta franca para você. Vamos lá. Paulo disse a respeito de Israel: meu desejo, a minha oração é para a sua salvação. Para Israel. Você aqui para Sobral, para a sua cidade, para a sua região. Quem quer que Sobral seja salvo? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Pastor, mas o senhor está pregando. E eu dou conta sozinho? Eu moro lá no teu bairro, por acaso? Eu frequento tua rua? Eu trabalho onde você trabalha? Eu estudo onde você estuda? Eu nunca, ou provavelmente, poucas vezes, mas vamos generalizar, eu nunca vou atingir o teu campo de atuação. Existe um campo de atuação onde você opera com a tua vida. Trabalho, escola, faculdade, bairro, família, etc. Como ouvirão se não há quem pregue? Pregue. A gente tem que pregar, irmãos. Sabe qual é o significado? Eu tenho dito isso, eu repito para que fixe. Porque eu sei que se eu falo uma coisa uma vez e eu pergunto outro dia, as pessoas esquecem. Por isso que eu repito. E Paulo disse: eu não me canso em falar-vos as mesmas coisas. É para crescimento vosso. Então Paulo repetiu muita coisa, então eu vou repetir. O significado da palavra igreja, você sabe qual é? Chamados para fora. Então vamos lá, eu pergunto e você responde. Qual o significado da palavra igreja? Só mais uma vez, um pouquinho mais forte. Qual o significado da palavra igreja? Isso faz você entender alguma coisa? Que a nossa missão é: aqui nós nos reunimos para receber um combustível. Aqui nós nos reunimos por obediência, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Aqui nós nos reunimos porque Jesus desestimula o isolamento e estimula o ajuntamento. Ele disse: onde estiverem dois, o mínimo de uma reunião, 2 pessoas. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, além de estarem presente no meio deles. Então ele assume a responsabilidade, o compromisso de estar presente no mínimo de uma reunião, 2 pessoas. Então ele estimula o encontro, o ajuntamento. Estamos aqui para isso. Mas a nossa missão é lá fora. Chamados para fora. Chamados
para as ruas, chamados para as vilas, chamados para as praças. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se aqueles que têm a mensagem da salvação no seu coração e na sua boca dizem que a responsabilidade é de outros? Como ouvirão se dizem, eu não estou capacitado, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei... Sabe? Eu sempre digo para as pessoas, a maneira mais fácil, mais prática de você falar de Jesus, de você apresentar Jesus, sabe como é? Comece pelo seu testemunho. Não comece convidando pessoa para a igreja, não comece mostrando os horários dos cultos, não. Conte o que Cristo fez na sua vida. Eu tenho o meu testemunho de encontro com Ele, eu tenho a minha experiência com Ele aos 12 anos, eu tenho a minha outra experiência com Ele aos 15, e outras várias. Eu tenho minha experiência familiar, pessoal, etc. Você tem a sua. Como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, pagaremos um preço muito alto se nos recusarmos a pregar. E os motivos de nos recusarmos são vários. As desculpas são mais diversas. Não tenho capacidade, ou não sei pregar. Em alguns casos, quem sabe até na maioria deles, sabe o que é? A pessoa tem vergonha de dizer que é crente, de dizer que é evangélico, porque o mundo tira onda, chacota, tem preconceito. Mas Jesus disse, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar de você diante de uma comitiva angelical. Eu vou me envergonhar de você diante dos santos anjos. Imagina isso. Eu, você, aí tudo bonitão chegando lá, crente que vai entrar na eternidade, ele lá com a sua comitiva angelical, os anjos mais lindos possíveis, das mais diversas naturezas angelicais, querubins, serafins, anjos, arcanjos, eles tomados por aquela legião de anjos, e ele dizendo assim, eu não te conheço não, eu estou com vergonha de você, mas se eu estava na igreja, eu batizei, eu ceiei, mas você teve vergonha de mim, você teve vergonha de me apresentar. Como ouvirão se não há quem pregue? Ei, mulher, cadê as mulheres aqui? Diga amém. Pregue. Ei, homem, cadê os homens aqui? Pregue. Ontem eu tinha uma reunião com os obreiros, uma reunião com o corpo ministerial da igreja, e eu falava sobre Mateus 28, 19. Coloca aí, Marcos, depois a gente volta aqui em Romanos. Mateus 28, 19. Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele diz aí, ó, portanto, ide. Presta atenção nisso aqui, olha aqui em cima. Olha aqui, ó, em cima. Vou chamar de tela aqui. Portanto, ide. Fazei discípulos. É para fazer o que em todas as nações? É para fazer crente? É para fazer membro de igreja? É para fazer o quê? Discípulo é mais um seguidor. É mais um que passa adiante a mensagem do Evangelho. É mais um que assume a responsabilidade. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como ouvirão, se não há quem pregue? Peça a Deus, sabe o que? Deus, o que é que eu posso fazer no ambiente onde eu atuo? Como é que eu posso pregar o Evangelho aqui? Às vezes você não vai ser aquele que exatamente vai falar. Não. Mas às vezes você vai ser um agente. Você vai promover a pregação do Evangelho lá. Eu posso trazer o pastor da minha igreja, eu posso trazer uma obreira da minha igreja.
A gente consegue um espaço, uma oportunidade aqui para reunião pessoal, você está sendo um agente. Como ouvirão se não há quem pregue? Aí, versículo Romanos 10, versículo 15 agora, olha isso aqui, ó. E como pregarão se não forem enviados? Ei, interessante isso aqui, né? Como pregarão se não forem enviados? Pastor, ninguém me dá oportunidade. Vamos lá, Praça do Arco, dia 18, 7h30 da noite. Aí no dia 25 tem outra praça, que eu vou te anunciar depois. E no dia 30 tem a última, que até agora, no meu coração, está a Praça de Cuba. Meio-dia, sol quente, tinindo na cabeça. Como pregarão se não forem enviados? Pronto, nós estamos sendo enviados agora. Deus está nos enviando. Eu sei que o contexto disso aqui é muito mais profundo, mas eu estou falando dentro da nossa realidade. Como pregarão se não forem enviados? Irmãos, o mundo está aí, as pessoas estão se perdendo. As faculdades hoje não são mais um lugar apenas para ensinar, profissionalizar. Infelizmente, não é mais só para isso a faculdade hoje, mas é para doutrinar. Doutrinar. Infelizmente. Como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Como é que pregarão se não forem enviados? Deus está te enviando. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, sim ou não? Eu sei que a gente gosta muito de ouvir falar a palavra de bênção. Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, você vai vencer, as portas vão se abrir, os milagres vão acontecer. Eu sei que a gente gosta muito disso. Mas essa aqui é a nossa grande responsabilidade. Não faz sentido viver uma vida cristã toda sem a gente ganhar almas, sem a gente apresentar Jesus para alguém. Sabe por que você está aqui? Porque alguém apresentou Jesus para você. Eu não sei como é que foi a tua experiência. Eu não sei se foi pela televisão, assistindo um pregador, o missionário Soares ou outro. Eu não sei se foi alguém no trabalho que evangelizou você. Quem foi assim evangelizado por alguém que não foi à televisão? Quem foi assim evangelizado por alguém? Amigo, trabalho, escola, foi? Quem estava passando um momento difícil na vida e alguém chegou e apresentou Jesus para você? Quem? Alguém aqui foi pela televisão com o missionário Soares, outro pregador? Foi o caso da minha mãe. Você está vendo? Alguém apresentou. Valeu a pena? Agora você tem que fazer isso com os outros. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu, como pastor local, aqui nesta igreja, eu estou te enviando. Eu estou te dando oportunidades de você exercer um chamado para ganhar almas, para cuidar de almas, para falar do amor de Jesus. Vamos caminhar para o final. Olha só. Versículo 15 ainda, o começo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Olha aí, gente, ó. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Os que anunciam as coisas boas. Aleluia. Vai lá em cima, na tela, de novo. Lá em cima. Mesmo versículo 15, né? Olha aí, ó. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Vamos ler? Quão formosos os pés os que anunciam o evangelho da paz. Que trazem alegres novas de boas coisas. Qual é a boa coisa que um enfermo pode ouvir de um crente? Jesus Cristo te dá saúde. Qual a melhor coisa que um endemoniado pode ouvir de um crente? Seja liberto em nome de Jesus. Qual a melhor coisa
que alguém que está com a família destruída pode ouvir de um crente: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Qual é a melhor coisa que uma pessoa confusa, perdida, desorientada, sem saber que rumo tomar na vida e para onde vai, pode ouvir de um crente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Quão formosos são os pés. Quando falo os pés, não é esse aqui não. É a vida. Quão formosos. Ele está falando assim: quão bonita é a vida. Quão bela é a vida daqueles que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ei, vamos anunciar o Evangelho da paz. Vamos anunciar alegres novas de boas coisas. Você tem boas coisas para falar para a humanidade, irmãos. Você tem ótimas coisas. Então não fique enclausurado na tua vida evangélica, fechado no teu mundo evangélico dentro de uma caixa. Eu estou salvo, ninguém mexe comigo, maligno não me toca e é daqui para o céu. Não faça isso. Saia da caixa. Jesus, eis-me aqui. Me usa do jeito que o Senhor quiser. Os crentes lá, quando os líderes da igreja foram presos, Pedro era um, eles oravam intensamente para que eles fossem soltos. O anjo foi lá, soltou Pedro. Quando Pedro se apresentou, falou tudo que tinha acontecido, as ameaças. A Bíblia diz que eles se reuniram para orar e falaram assim: Deus, o Senhor está ouvindo as ameaças que eles fizeram contra a gente? Que a gente não pode mais falar no nome do Senhor? Pois, Senhor, nós vamos dar uma pausa, esperar baixar a poeira, para depois a gente continuar, tá bom? Vamos esperar esses ministros do STF aí tudo, para depois a gente poder começar a continuar pregando, viu, Senhor? Eles reuniram e falaram isso com Deus, não foi? Foi não. Eles oraram assim: Senhor, ouve as ameaças deles contra nós e nos dê mais ousadia para continuar pregando a tua palavra. E a Bíblia diz que moveu-se o lugar onde eles oraram e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus, quer queira, quer não. Aleluia. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Pregue. Ei, menino, jovem, moça, pregue. Seja um agente de transformação. Não seja modelado, doutrinado as segundas intenções das faculdades. Não, seja um agente do poder de Deus lá dentro onde você está. Ei, homem, mulher, cidadão, cidadã, crente, evangélico, cristão, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Quão formosos. Deus está falando contigo hoje, irmãos. Você está entendendo até aqui? Ficou claro para você? A minha oração. Volta lá no versículo 1. Romanos 10 para a gente encerrar. Versículo 1. Aleluias. Ricardo está aqui porque um dia alguém apresentou as boas novas para ele, né, Ricardo? Como é que foi? Minha irmã. Sua irmã. Foi fácil? Foi complicado? Como é que foi? Hã? Fácil. Você resistiu? Hoje está aqui. Sendo um instrumento de Deus. Suave.
Valeu a pena? Glória a Deus. Alguém apresentou Jesus para ele? É bom? Olha, ó. Ele podia estar lá no mundo, né? Quão formosos os pés da tua irmã, né? Chore não. Pode chorar. Como é que chamava ele? Coração, né? Coração. O apelido dele era Coração. Eita glória. Eu podia também estar aí com os meus colegas lá. Menino ainda, eu já tinha aprendido a fazer cigarro, então escondido dos meus pais, os amigos da rua, cuidado com as amizades dos teus filhos, na rua. A gente comprava fumo, botava num papelzinho lá, aí ficava fumando. E eu comprava cigarro, que não tinha dinheiro, então a gente aprendia a fazer cigarro na rua, escondido. Ah, se meu pai soubesse disso. A pizza, que era para 10, eu ia comer sozinho. Aí é escondido, a gente faz as coisas escondido. Experimentei cachaça, escondido. Fumava, escondido. Meu caminho era esse que eu estava indo. Aí se Jesus me pega, irmão, ai meu pai. Mas alguém me anunciou o Evangelho da Paz e eu estou aqui hoje. Vale a pena, não vale? Essa bênção que está aí do teu lado, se for um teu familiar, só olha e dá um sorriso. É uma bênção? Coisa boa. Tem defeito? Tem, não tem? Mas é uma bênção. Igual tu tem defeito, a gente tem defeito também. Acho ruim não o defeito dele, viu? Dela. Mas aí tá aí, ó, irmão, que bênção. Alguém anunciou o Evangelho da Paz para essa pessoa. E o mundo está precisando disso. Aí Paulo diz aí, ó, aqui em cima, irmãos. Quem aqui é irmão? Irmã, quem é? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então vai tirar, porque não é para tirar nem colocar, mas só imaginar ali, Israel, Sobral. Massapê, Forquilha, Ceará, Brasil, faixa de Gaza, STF. Lula. Mundo. É para a sua salvação. Enquanto a vida há esperança. Ei, povo de Deus, que a sua vida seja bela, que a minha vida seja bela. Quão formosos são os pés, quão bela é a vida. Você quer que a sua vida fique mais bela? A gente quer encontrar caminhos, né, meios para que a nossa vida fique mais bela. A gente estabelece a nossa própria justiça para que a nossa vida fique mais bela. Mas só quem pode embelezar a tua vida assim, não vou dizer 100%, que a gente está aqui nas imperfeições dessa terra, mas numa escala grandiosa, perto dos 100, só quem pode embelezar a tua vida é Jesus. Isso acontece quando você se compromete de anunciar as boas novas. Minha esposa, com as mulheres, já começou um trabalho de ir nas casas. Terça-feira agora foi? Teve um culto, deu 20 ou mais mulheres. Né? Qual foi o bairro? Vai ter outro agora, qual o próximo? Terça-feira em? Bairro da Santa Casa. Só que eu vou abrir para a igreja isso aqui depois. Logo, logo. Quem quiser um culto no seu lar, eu vou abrir e a gente vai lá. Eu, equipe de pastores, obreiros. Tua vida vai ficar mais bela. Você quer que sua vida fique bela? Quão formosos são os pés. Você abriu a porta da sua casa para um culto no mês. Você não pregou, mas você foi um agente. Quão formosos os pés. Quão formosos os pés. A minha oração, ele diz,
é para que Israel seja salvo. Você entendeu isso? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Se isso faz sentido para você. Se isso faz sentido para você. Como seria bom que o nosso clamor fosse: dá-me almas, senão eu morro. Como seria bom que esse fosse o nosso clamor. Que Deus desperte isso no nosso coração. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, citados por Paulo. Mas o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então essa é a nossa esperança e fé, que Ele está conosco. Jesus está conosco nessa empreitada. E, gente, nós vamos cumprir a nossa missão. Nós vamos anunciar o Evangelho da paz. Nós vamos trazer vidas para o reino de Deus. E você será um agente de transformação. Você será um instrumento nas mãos de Deus para isso. Através da sua vida, o céu será povoado. Em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos despertou. Há um Espírito chamado Santo que habita dentro de cada um de nós. O nome desse Espírito é Santo, Espírito Santo. É Ele que nos inspira, nos motiva, nos empolga, nos faz reagir, nos impulsiona, nos convence. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. E não tem como nós ignorarmos o que o Senhor nos entregou nessa manhã. Pai, nós vamos anunciar as boas novas. Nós vamos anunciar o Evangelho da paz. Vamos ver vidas sendo transformadas pelo Teu poder, pelo Teu amor. Aleluia. Esse amor que um dia nós experimentamos. Esse amor que é sobre todos os outros amores. É um amor de Deus. Aleluia. Meu Deus, nos use como instrumentos Teus, para a Tua glória. Agora nós vamos participar da maior cerimônia do cristianismo. E eu considero que essa é uma cerimônia de conscientização também. Porque assim como nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, há muitos outros que precisam participar desse corpo e desse sangue também. Ter a mesma aliança que nós temos contigo. Então que nós sejamos uma voz, Pai. Uma voz que clama no meio desse deserto. Esse deserto de ossos secos. Esse vale de ossos secos, vida seca.